Creio que será uma bênção, né? Uma família restaurada, resgatando os valores que foram perdidos. É uma bênção não só para nós que já conhecemos, mas pessoas também que estão aí com famílias destruídas. Então esse programa ele vem para nos ajudar, nos tirar dúvidas. Com certeza será uma bênção, não só para a minha família, como para as famílias também. Esse programa vem para edificar mais a família, para aproximar mais, que acha mais conhecimento, aumento de fé, renovação. E a família é a base de tudo. Família restaurada, né? Só o nome já está dizendo muito que as mães hoje desejam ter. Vai ser uma bênção. Eu como pai, como cabeça da família, Isso é muito importante. Eu creio que um dia minha família totalmente estará sendo restaurada. Minha família iniciou há 1 ano e 2 meses atrás. Espera que esse programa possa nos trazer muito aprendizado, que a gente possa ser edificados baseado na palavra de Deus. Graças a Deus hoje temos uma família restaurada e que através desse programa as famílias possam ser restauradas. Pessoas que possam seguir a Jesus. A gente somos casados faz 3 anos. Eu vou ter a oportunidade de ser mãe. O programa vai ser bênção na vida de muitas famílias, porque família restaurada é a melhor coisa que existe. Deus já tem abençoado bastante nossa vida. E através desse programa que nós vamos nos edificar cada vez mais na nossa vida conjugal. Não percam o programa. Família Restaurada, esse programa, ele vai exercer um papel muito importante. Família Restaurada é aquela que foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Esse programa que vai ajudar muitas famílias que querem ter a sua família restaurada. Está chegando numa boa hora. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa reinar no seu coração. Esta é a família IBM, que recepção calorosa! E o nosso desejo é que o Senhor esteja abençoando poderosamente também a sua família. Eu sou o pastor Pedro Guirra, pastor da Igreja Batista Memorial aqui em Mossoró. Eu sou Kaline Guirra, esposa do pastor Pedro Guirra. Nós somos casados há 16 anos, graças a Deus. E nós estamos com essa nova proposta para a sua família. O programa Família Restaurada tem esse objetivo de entrar no seu lar, levando uma bênção. Nós queremos ser o canal de Deus para abençoar a sua família. E a proposta desse programa Família Restaurada é justamente isso, trazer a restauração de Deus para a sua família. A cada terça-feira estaremos trazendo um tema diferente, um tema que estará abordando os problemas, as dificuldades que a sua família está enfrentando. E no final traremos assim uma palavra de Deus à luz da Bíblia, para que possa auxiliar a sua família na resolução dos seus problemas. Este é um projeto dos Batistas na TV. Como vocês viram ontem, nós tivemos o primeiro programa Batistas na TV e nós louvamos a Deus pela sua audiência, pelo seu carinho e convidamos você a estar conosco todos os dias durante a semana, de segunda a sexta, louvando a Deus, glorificando ao Senhor por esse projeto. Como falamos,
cada terça-feira estaremos abordando um tema diferente. E o tema que estaremos abordando hoje é o início de tudo: família, a base da sociedade. Nós estaremos então mostrando, através da palavra de Deus, a própria Constituição Federal, no seu artigo 226, já nos afirma isso: a família é a base da sociedade. Estará conosco o pastor Marcos Limeira, pastor da Primeira Igreja Batista em Mossoró. Estaremos assim interagindo, participando assim de uma palestra muito gostosa, muito atraente, e você não pode perder o que Deus tem para falar ao seu coração. O programa, ele tem diversas partes e é tudo relacionado à família. Você não pode perder. Convida todo mundo aí da sua casa. Esse programa foi feito para toda a família. Chama o papai, chama a mamãe, senta todo mundo no sofá. Vamos ouvir o que Deus tem a falar ao seu coração. Nós teremos aqui dicas. Cada semana teremos uma dica de sabedoria ilustrada na palavra de Deus para a sua vida. Muitas coisas acontecerão aqui e o Senhor com certeza será glorificado através das nossas vidas. Não perca, Família Restaurada. Toda terça-feira estaremos aqui para abençoar a sua família. E sempre lembrando que no final traremos uma mensagem de Deus à luz da Bíblia para o seu coração. Deus te abençoe, fica conosco. Deus ainda tem muito para falar à tua vida. Eu não poderia deixar de mandar aquele abraço para a nossa família IBM. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Esse programa está sendo sustentado por orações. Uma igreja inteira está orando por você que está aí em casa. Nós estamos orando, pedindo a Deus que você seja restaurado, que a sua família seja restaurada. E a família IBM está junta nesse propósito, orando e intercedendo pela sua vida. Um grande abraço, família IBM. Nós amamos vocês. Família é um projeto de Deus e nós não podemos esquecer disso e queremos que todas as famílias entendam, a sua família é um projeto de Deus. Nós teremos muitos quadros no programa, muita coisa interessante. Mais uma vez eu repito, chama toda a família, chama todo mundo, chama a vizinha, senta e assiste o nosso programa, porque nós teremos dicas maravilhosas para a sua família. Eu quero nesse momento mandar um grande abraço para Noemi e Alberto, meus amigos pessoais, lá da Nonobiju. Noemi, Deus te abençoe. No dia do meu aniversário, meu filho disse assim: mamãe, eu quero te dar um presente. Eu disse assim: eu tenho que ir lá em Nonobiju. E aí comprei esse brinco maravilhoso. Noemi, Deus te abençoe pelo seu apoio, pelo seu carinho. Quero deixar um grande abraço para os aniversariantes dessa semana. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te conceda não o desejo do seu coração, mas o desejo do coração do Senhor, que é o melhor, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Fique conosco, não saia daí, nós vamos rapidinho para um break, mas rapidinho a gente volta. Fica conosco, Deus abençoe vocês. Deus a família, abençoe meu lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família
abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuidando do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, abençoa o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Papai do céu, abençoa a mamãe, abençoa o papai, abençoa o Boninho, abençoa a vovó Rai, abençoa o vovó, abençoa o vovó Daíse, abençoa a vovó Giza, abençoa minha vida, abençoa toda a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Será bendita, creia no Deus da família. Ok, queridos, estamos de volta com o nosso programa Família Restaurada. E como prometemos para você, nesse bloco teremos um debate, uma palestra com o pastor Marcos Limeira, pastor da Primeira Igreja Batista em Mossoró. Tudo bem, pastor? Como é que o senhor está? Tudo bem, pastor Pedro Guirra, bem, graças a Deus, e de antemão quero dizer que é uma alegria grande estar aqui participando do programa Família Restaurada. Pastor, é um prazer estar aqui te recebendo, nosso primeiro programa. Não poderíamos deixar de receber o pastor da Primeira Igreja Batista em Mossoró, né? A igreja
que gerou praticamente todas essas outras igrejas que hoje estamos aqui usufruindo, inclusive a Igreja Batista Memorial, que tem um grande carinho pelo Senhor, uma grande admiração pelo seu trabalho ali na primeira Igreja Batista em Mossoró. Nós temos aqui algumas perguntas que gostaríamos de trazer para o pastor. Certamente são perguntas feitas pela comunidade de Mossoró. Estivemos conversando também ali na Igreja Batista Memorial. Os irmãos acharam interessante que tivéssemos trazendo essas perguntas para que pudéssemos estar assim sendo edificados e edificando também as famílias aqui em Mossoró. Então, pastor, a primeira pergunta que nós temos para o senhor nessa noite é: o que poderíamos usar como parâmetro para afirmar que a família é a base da sociedade? Lembrando que o nosso tema de hoje é família, a base da sociedade. Então, quais os parâmetros, pastor, poderíamos usar como referencial para esta afirmação de que a família é a base da sociedade? Ok, eu gostaria de começar com um texto bíblico, pastor, que se encontra justamente no livro do Gênesis, capítulo de número 12, verso 3, quando o Senhor diz assim para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Percebe-se claramente nesse verso justamente uma promessa do Senhor. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que também te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas, serão de uma certa forma nutridas. Eu acredito que o que está faltando hoje, justamente o que nós necessitamos hoje, é simplesmente voltarmos aos princípios, a compreendermos e a crermos de fato nas promessas do Senhor para as nossas vidas e para as nossas famílias. Ou seja, se nós conseguirmos aplicar isso no nosso dia a dia, se nós conseguirmos aplicar isso nas nossas famílias, com certeza essas consequências virão naturalmente para a vida da gente. A palavra de Deus, a própria sociedade mostra que a família é de fato a base da sociedade, ou seja, é a célula máter dessa sociedade. E o que nós precisamos simplesmente é resgatarmos esse princípio e essa orientação na palavra de Deus. Pastor, a família tem como base da sociedade, né, ela tem alguns pilares, só que esses pilares estão sendo quebrados, né? Quais são os principais pilares que foram quebrados no decorrer do tempo? Em se tratando da família, a gente percebe que a família tradicional ela tem perdido de vista assim o seu foco. Quando eu falo de família tradicional, sem querer aqui, sob hipótese alguma, criar barreiras ou criar um estigmatismo negativo, mas quando eu falo de família tradicional é homem e mulher, né? Dentro desse âmbito de homem e de mulher, percebe-se que ao longo da caminhada essa tradição tem sido rompida. Antigamente nós víamos assim, o pai, a mãe e os filhos. Com o passar do tempo, esse laço foi se quebrando. Muitos lares, por conta do divórcio, foi se rompendo e tem trazido consequências, infelizmente, muito negativas. Então eu acredito que os pilares que têm se rompido, por exemplo, tem sido o quê? A desarmonia conjugal. E como consequência a isso tem gerado problemas dessa natureza. A falta de compreensão entre os cônjuges. Eu acredito que essas consequências têm trazido esses danos extremamente que a gente tem dito que tem sido trágico no seio da família. Eu acredito que esses pilares, sendo quebrados, isso tem gerado consequências, infelizmente, danosas ao seio da nossa sociedade. Porque tudo começa na casa da gente. Tudo começa dentro do lar da gente. Quando o nosso lar não é bênção, consequentemente a sociedade, infelizmente, vai ser também não beneficiada por conta disso. É verdade, pastor. A família é a base da sociedade, né? Então, se tivermos famílias bem estruturadas, teremos escolas bem estruturadas, igrejas bem estruturadas e, automaticamente, uma sociedade, né, mais estruturada. Pastor, a Constituição de 88, no seu artigo 226, também afirma isso, né? Já que a Constituição foi promulgada baseada, pautada na Bíblia, né? Então, talvez, certamente, analisando os princípios bíblicos, veio essa afirmação no artigo 226. A família é a base da sociedade, né? Mas qual a sua visão com relação à mídia? Ela tem apoiado essa ideia de que a família deva ser a base da sociedade ou isso tem se perdido no decorrer da história?
Nós temos percebido que, infelizmente, a mídia, de uma certa forma, um tanto quanto as principais emissoras, elas, de uma certa forma, a gente percebe que tem conspirado muito contra a família. A família, infelizmente, tem sido a principal vítima, justamente da nossa mídia, que tem gerado, que tem trazido, assim, essa situação que nós temos percebido no nosso dia a dia. Só para a gente ter ideia, recentemente eu ouvi uma entrevista que eu achei muito interessante, por meio daquele Dr. Drauzio Varela, e ele fazendo uma comparação mostrando os homens na década de 50 no estado de São Paulo. Os homens todos eles bem alinhados, né, sem assim a semelhança do pastor Pedro, assim, bem esbelto. E ele mostrando, fazendo uma comparação bem interessante, e mostrando que a grande maioria das mulheres eram, na verdade, mulheres do lar, que cuidavam do seu esposo, e aqueles homens no final do dia iam para as suas casas e ali faziam as suas refeições. E ele trazendo para os nossos dias, mostrando hoje, mostrando que há toda uma diferença, mostrando os homens, a grande maioria obeso, né? Isso por conta de quê? Porque tanto homem quanto mulheres têm que trabalhar, têm que correr atrás, e devido a isso já não tem aquele tempo de estarem juntos à mesa. Aí acaba comendo fora e comendo tudo, qualquer coisa, e acaba de uma certa forma vivendo esse tipo de situação. Ou seja, então isso tem gerado esses conflitos. Aquilo que a palavra de Deus chama de submissão feminina tem gerado hoje, como consequência negativa, um feminismo que tem trazido esse tipo de prejuízo para os lares. Então tem havido justamente um prejuízo. Por quê? Porque temos fugido a esse princípio da palavra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Enfim, ou seja, o que nós temos percebido é que por não estarmos sendo abençoados, estamos consequentemente, infelizmente, sendo amaldiçoados. É interessante, pastor, que as novelas atuais, elas já começam com triângulos amorosos, né? E isso a gente percebe que isso tem influenciado as famílias diretamente. Antigamente as pessoas viviam em sociedade, viviam conjugalmente até realmente que a morte os separasse. Hoje em dia as pessoas já casam pensando, se não der certo, eu vou me separar, e aquela coisa toda, a gente entendendo que há uma influência direta da mídia na destruição das famílias, porque ela já vem com essa proposta de triângulos amorosos, quadrados amorosos, e que nos leva até a quem assiste as novelas a acabar torcendo pela destruição daquele casamento. Exatamente. E a gente percebe que tem sido uma forma assim um tanto quanto sutil, não é? A consciência da gente começa de uma certa forma a ser forjada, infelizmente, dentro de todo esse aspecto aí. Como assim, forjada? As pessoas começam a achar que isso é normal, que isso é natural, e hoje muitas pessoas se casam já pensando posteriormente em se separarem. Hoje, quando um casal completa 30 anos de casados, 40, 50 anos de casado, para algumas pessoas se tornou uma coisa assim fantástica, né? Eu vi recentemente uma palavra do pastor Josué Gonçalves, muito interessante, e o tema que ele abordava era justamente divórcio, e ele disse que o divórcio é uma espécie de apostasia do amor, ou seja, é você negar aquela proposta que um dia você fez no altar, diante de um pastor, diante de um padre ou de um juiz, mas quando você, de uma certa forma, abdica da sua vida conjugal, você está apostatando, como alguns apostatam da fé, outros estão apostatando daquela promessa que fizera há anos atrás. Muito bem, pastor Marcos, queridos, daqui a pouquinho a gente volta com essa entrevista. O pastor Marcos vai estar trazendo algumas dicas práticas para que a família esteja sendo reedificada, reestruturada, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com a entrevista com o pastor Marcos. Deus tem muito ainda a falar ao seu coração. Lembrando que no final do programa, o último bloco, nós estaremos trazendo uma mensagem à luz da palavra de Deus para solucionar os problemas da sua família. Fica conosco, Deus te abençoe, daqui a pouco a gente volta. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Culto de oração vespertino, toda terça às 16 horas. Venha falar com Deus e aprender mais da palavra juntamente conosco. Toda quarta-feira às 19h30 na Igreja Batista Memorial tem oração e doutrina. Venha participar, está imperdível. Venha ser abençoado por Deus. E
Para você que quer aprender mais da Palavra de Deus, a Igreja Batista Memorial possui a escola bíblica para adultos e crianças, toda quinta-feira às 19 horas. Temos as classes infantis Crescendo, de 0 a 3 anos, classe Aprendendo, de 4 a 7 anos, classe Vivendo, de 8 a 11 anos. Não fique fora dessa, tragam seus filhos e venham aprender mais das Escrituras. A Juventude da Igreja Batista Memorial apresenta nossa Reunião Jovem, uma programação voltada para jovens e adolescentes, todo sábado a partir das 19 horas. Temos escola bíblica, adoração, comunhão, louvores e descontração. Chame a galera e venha aprender mais de Deus, porque ser jovem cristão também é muito legal. E aos domingos temos programação para toda a família. Culto de celebração, todo domingo às 18h30. E para as crianças abaixo de 9 anos, também temos o ensino da palavra na linguagem delas. Traga sua família e venha adorar a Deus juntamente conosco. Venham nos fazer uma visita. A Igreja Batista Memorial está situada na rua Nossa Senhora de Fátima, sem número, no bairro Santa Delmira, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Você e sua família serão muito bem-vindos, pois a Igreja Batista Memorial é uma família de Deus para você. Estamos de volta com o programa Família Restaurada, um programa de Deus para a sua família. Estávamos ali no segundo bloco, na entrevista com o pastor Marcos Limeira, pastor da Primeira Igreja Batista aqui de Mossoró, falando sobre como os pilares da família têm sido destruídos. E falamos que o pastor abordou que um dos fatores tem sido a mídia. E eu tenho algumas outras perguntas para trazer ao pastor nesse momento. Pastor Marcos Limeira, além da mídia, o que mais tem contribuído para a dissolução desses pilares? Além da mídia, o que mais contribui para que esses pilares da base da família sejam destruídos? Eu particularmente acredito que uma das coisas que tem contribuído muito tem sido justamente as relações superficiais, né? Antigamente as pessoas, quando se casavam, quando se propunham estarem juntas, era justamente para toda a vida. Hoje, com um relacionamento superficial marcado justamente por essa onda do ficar, e isso infelizmente tem trazido tantos prejuízos. Os nossos lares, eles precisam, segundo a palavra de Deus, ser edificados na rocha dos séculos, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Abraão, quando ele faz essa abordagem de que todas as famílias da terra serão abençoadas, a gente percebe que em Abraão tudo começa. E Jesus Cristo é justamente essa grande continuidade. Quando lá é firmado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que as crises vêm, as dificuldades virão, porém, estando firmado em Cristo Jesus, todos os casamentos terão, assim, êxito, a partir do momento em que se firma no Senhor. Nós temos que compreender que lá, pastor, lá é muito mais do que uma casa, lá é muito mais do que uma residência, lá é muito mais do que um sucesso, lá é muito mais do que um ambiente bem estruturado. Lá tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com renúncia, lá tem a ver com cumplicidade entre os cônjuges, lá tem a ver com toda essa compreensão. Quando a gente percebe na celebração do primeiro casamento feito por Deus e os primeiros nubentes sendo Adão e Eva, percebe-se claramente que Deus faz ali justamente aquela junção daquele casal. Os dois se transformam em uma só carne. O grande problema hoje é que as pessoas não querem ter mais esse tipo de compromisso, esse tipo de cumplicidade. Quando a gente fala da mídia, que a mídia tem trazido prejuízos, mas quando você tem um lar bem estruturado, onde os seus filhos são vacinados, quando eu falo vacinados assim, vacinados pela palavra de Deus, consequentemente eles vão ter forças para conseguir driblar e vencer os obstáculos que o mundo oferece. Então eu acredito que os nossos lares precisam serem lares de fato edificados e robustecidos e alimentados pela palavra, para que nós possamos de uma certa forma entender que esses de fato é o único antídoto que a gente pode vencer essas mazelas que o mundo tem aí trazido e tem infelizmente destruído muitos lares.
Pastor, nós temos percebido que a sociedade cada dia tem se tornado mais violenta. E aqui em Mossoró, né, em especial, a gente vê o índice de assalto cada dia crescendo. O senhor acha que isso é uma consequência da perda de valores na família? Com certeza. Eu acredito que tudo começa no lar. Não começa na escola, não começa na igreja, não começa no ambiente de trabalho, começa onde? Começa em casa. Tudo começa em casa. Se nós observarmos algumas famílias do passado, a gente percebe justamente esses princípios de valores, de respeito, né? E hoje eu tenho o hábito de, quando passo em meio a pessoas, eu tenho o hábito de pedir o quê? De pedir licença. Mas o porquê disso? Porque isso me fora ensinado pelos meus pais semi-analfabetos. Então a gente percebe que valores, que princípios, são eles que vão norteando a vida da gente. Então até hoje eu tenho o hábito de o quê? De dar bênção, né, a pai e mãe, por conta de quê? Por conta desses valores. São princípios extremamente simples, mas que acabam o quê? Norteando a vida da gente, acabam dirigindo a vida da gente. Então são valores aí que são, como se dizem, que são imprescindíveis e que na verdade marca a gente profundamente. Então hoje o que nós vemos na nossa sociedade é justamente um reflexo de uma sociedade desestruturada, onde nós temos visto adolescentes já tendo oportunidade de partilhar o seu primeiro aborto. E a gente percebe que esse problema não é um problema de países pobres, de terceiro mundo. É um problema moral, porque isso acontece em tudo quanto é país. Países ricos, países pobres. Então o que? Um problema de ordem moral, ou seja, falta de família, falta dessa estruturação, acima de tudo, centrada na palavra. Ok, pastor, sem dúvida, né, muitos problemas têm atingido a família, né? Se tivéssemos tempo hábil aqui, né, passaríamos o dia aqui comentando sobre esses problemas. Mas, pastor, diante desses questionamentos, o que fazer para reedificar, então, a base dessa sociedade que é a família? A gente conseguiu identificar alguns problemas, né, e agora o que nós poderíamos fazer como sociedade para reestruturar essa família, essa base que é a sociedade que é a família? Eu acredito, pastor, que as pessoas precisam ter essa consciência. Infelizmente, hoje, quando se fala de Deus, a visão que se tem de Deus qual é hoje? É uma visão reducionista de Deus. Quando se fala de Deus, só se pensa em igreja, não é verdade? Quando se fala de Deus, só se pensa em templos evangélicos. As pessoas não entendem ainda que Deus ele é o Senhor da história, que Deus ele é o Senhor do universo, que Deus ele é o Senhor da igreja, mas Deus também quer ser o Senhor da família. Então as pessoas hoje, infelizmente, têm vivido uma vida muito apática, uma vida totalmente contrária aos padrões de Deus. Então o grande problema hoje, na minha opinião, chama-se o quê? Chama-se pecado. O homem precisa entender que ele precisa se voltar para Deus. Porque enquanto ele não se volta para Deus, consequentemente, as nossas famílias vão sofrer, os nossos adolescentes vão viver uma vida, na sua grande maioria, extremamente marginalizados. Recentemente eu vi uma entrevista de uma mãe cujo filho foi preso com apenas 12 anos de idade e ela pediu para que o delegado não o soltasse, que ficasse com ele, porque ela não aguentava mais. Ou seja, um menino de 12 anos na verdade é uma criança. Com 12 anos de idade você está na escola, você está brincando de gude no meio da rua, está brincando de bola. Mas hoje em dia as pessoas que mais oferecem perigo à sociedade, infelizmente, são adolescentes, são crianças. São crianças, infelizmente. Então isso é o retrato de quê? De uma sociedade e de uma família que infelizmente está esfacelada e que o governo infelizmente acaba conspirando contra, com toda esta bagatela que se tem criado aí, que infelizmente vai de encontro à família tradicional. A família, quando eu falo tradicional, família centrada na palavra de Deus. O pastor falou relacionado ao pecado, que o pecado, sem dúvida, tem sido realmente o principal fator. Mas como a igreja de Jesus Cristo, né, como ela deve se portar, como ela deve ajudar na restauração dessa família, que o nosso objetivo é que as famílias sejam realmente restauradas. Mas como a igreja deve reagir? Como a igreja deve agir diretamente na prática? Olha, a prática que nós temos, sem querer ser aqui simplista, mas a prática que nós temos é única, que é o quê? A pregação do Evangelho. Eu recentemente pregava na igreja e eu contei a história de um cidadão que ele era usuário de droga e ele estava na faculdade e o seu professor o questionou dizendo ser ele ateu. O professor se dizia ateu e perguntou, e ele disse que era evangélico e aquela coisa toda. E o professor disse que não acreditava na existência de Deus. E ele respondeu da seguinte maneira: bem,
eu era usuário de drogas, eu agredia minha mulher, eu batia na minha mulher, só que um dia, passando em frente a um templo evangélico, eu entrei, ouvi a palavra de Deus e aceitei o evangelho. Resultado, a minha vida mudou, eu não agrido mais a minha mulher, nós vivemos hoje uma vida em paz. Aquele rapaz, ele não teve um argumento filosófico e um argumento, poderíamos dizer assim, teológico para argumentar com aquele professor. Porém, a vida dele, transformada e modificada, foi o que fez a diferença. Ou seja, ele disse, olha, eu bebia, não bebo mais, eu me drogava, não me drogo mais. E a minha família hoje é uma família restaurada por conta da minha conversão. Então eu digo, pastor Pedro e irmã Kaline, a única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que a única coisa que faz a diferença, que muda, que transforma vidas e famílias, é simplesmente o Evangelho de Cristo. Ou seja, é o Evangelho entrando na vida das pessoas e as pessoas tendo a sua vida de fato modificadas. O que as pessoas precisam hoje não é de mansões ou de belos casebres, né, poderíamos dizer assim. O que as pessoas precisam hoje é de lares edificados na rocha dos séculos, que é o Senhor Cristo Jesus. Muito bem, pastor. Então, isso nos mostra que a igreja tem uma grande responsabilidade com relação a ser um espelho, a ser um exemplo para a sociedade, né? Então, fica aí a dica para os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, que nós precisamos ser esse referencial, né? A própria palavra nos diz, em 1 João 2,6, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E sem sombra de dúvida, a história foi antes de Cristo e depois de Cristo, né? Houve essa linha divisória aí, depois do nascimento de Cristo, o que deve ocorrer também na vida de todos os cristãos. Antes de eu me converter e depois que eu me converti, me tornei uma pessoa completamente diferente. É uma grande responsabilidade que nós temos como igreja. Amém. Nós agradecemos, pastor, a sua participação aqui conosco. Deus te abençoe grandemente. Amém. Eu tenho certeza que ficou claro para quem está em casa que há uma necessidade dessa restauração, há uma necessidade de uma participação maior da igreja e há uma necessidade de, mesmo você que não é evangélico, fazer a sua parte, né, para que a família seja realmente restaurada. Cada semana nós teremos aqui uma dica da semana, uma dica prática que você possa fazer na sua casa. A Bíblia diz que toda mulher sábia, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos destrói. A minha dica da semana é a seguinte, é para você que é a mãe dessa casa, a mulher dessa casa, que o Senhor olhe para você com um olhar de misericórdia e que você peça sabedoria a Deus. Se a mulher sábia edifica a casa, então peça sabedoria. A Bíblia diz assim, quer sabedoria? Peça a Deus que a todos Ele dá. Então, peça sabedoria. Comece orando pelos seus filhos. Enquanto eles estiverem dormindo, se ajoelhe lá na cama de seus filhos. Ore por eles, dizendo assim, Senhor, me dá sabedoria para educar meus filhos. Me dá sabedoria como esposa, para ser uma boa esposa. Para que essa restauração comece aqui na minha casa. Procure nos finais de semana ou qualquer dia da semana. Se você quiser nos fazer uma visita lá na Igreja Batista Memorial, fique à vontade, você será bem-vindo, será bem recebido. Mas se for longe a sua casa, se for longe o seu bairro, procure uma igreja evangélica em qualquer lugar e lá comece a fazer um compromisso com o Senhor. Essa é a dica da semana. Deus te abençoe, faça a sua parte. Deus abençoe você. Mais falou comigo, nenhum simples obrigado, porque hoje tenho vida.
verdade eu sinto falta da sua voz. Quantas vezes você veio a mim e eu estive sempre escutando, ajudando, dando força. Na verdade eu gosto muito de você. Oh, você anda longe, anda triste, tão sozinho. Na verdade tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Triste, eu não quero ver você assim, tão triste. Mais longe de mim você só vai ser triste. Só chamar que eu vou correndo te encontrar. Quando você vai voltar pra mim, estou esperando. Volte logo que o tempo está findando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Filho, tanta coisa pra dizer. Oh, filho, tenho um presente pra você. Oh, voltar, filho. É verdade, eu gosto muito de você. Será bendita, creia no Deus da família. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa realmente reinar no seu coração. Como estivemos abordando família, a base da sociedade, podemos perceber que o próprio Deus se preocupou em deixar isso registrado. Ele instituiu o casamento. O primeiro casamento, como o pastor Marcos bem abordou, foi instituído por Deus, portanto, instituindo assim a família. O seu filho Jesus realizou o primeiro milagre também em um casamento. O casamento em Caná da Galileia, quando ali acabou-se o vinho e a mãe de Jesus chegou para ele e disse: filho, acabou o vinho. E ele disse: mulher, o que tenho contigo? Ainda não chegou a minha hora. Ou seja, o vinho era um símbolo de alegria. Havia acabado a alegria no casamento. Talvez a alegria também tenha acabado no seu lar. E aí o que eles fizeram? Trouxeram água para que Jesus transformasse aquela água em vinho. Não sei, certamente ou provavelmente a sua família também esteja vivendo essa realidade. A sua família, você diz: ah, minha família está uma água, não tem cheiro, não tem sabor, não tem cor. Talvez a sua família esteja desolada, esteja passando várias dificuldades. E você se sente impotente em resolver esses problemas. Talvez você diga: pastor, eu tenho feito de tudo para restaurar a minha família, mas eu não consigo, eu me sinto impotente. Eu quero deixar uma palavra de Deus para você neste momento. O Salmo de número 127, versículos de 1 a 3, nos diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade,
será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que dá. Querido, se você quer ter uma família estruturada, abençoada, sendo base da sociedade, você precisa observar 3 pontos interessantíssimos que o salmista deixa-nos aqui no Salmo de número 27. Primeiro, se você quer ter uma família edificada, permita que Deus participe na edificação da sua família. Quando se fala em edificação, pensamos em construção, em uma casa. E aí a gente pergunta, para se construir uma casa, precisamos conhecer bem o solo. Onde estamos construindo essa casa? Que material estamos utilizando para construir essa casa? Ninguém que vai construir uma casa procura construir essa casa onde há água, onde o solo está afundando. Ninguém procura colocar mais areia do que cimento. Ou seja, se você colocar material indesejável na construção da sua casa, a tendência vai ser essa casa cair. E a pergunta que se faz é, que tipo de material tem sido utilizado para construir a sua casa, a sua família? Que base, que ensinamentos, que princípios você tem utilizado? A própria palavra nos diz em Mateus que um homem que ouve a palavra de Deus e pratica é semelhante àquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica, edifica a sua casa sobre a areia. Vêm as chuvas, os rios e os ventos e dão contra aquelas casas. E a que ouve e pratica não cai, mas a que ouve e não pratica a palavra, essa casa vai à ruína. Então, em primeiro lugar, você precisa permitir que Deus participe na edificação da sua família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em segundo lugar, você precisa permitir que Deus participe na segurança da sua casa. Se o Senhor não estiver atento à sua casa, em vão vigia a sentinela. Ah, queridos, como os pais se preocupam em dar educação, segurança ao filho, aquele cuidado para que não se machuque, mas isso não é o suficiente. Seus filhos vão crescer, vão precisar conhecer o mundo e eles precisariam, na verdade, de princípios sólidos, de segurança do Senhor para enfrentar esse mundo tão tenebroso. É por isso que você precisa permitir que Deus participe também na segurança da sua família. Permita que Deus cuide da sua família, que oriente a sua família. Ele diz, olha, como os montes de Sião, rodeado ali por sentinelas, porque haviam inimigos externos. E nós temos inimigos externos que vai nos afrontar a todo instante. É por isso que a família precisa estar bem equipada, bem preparada, bem capacitada. E isso só é possível se você permitir a segurança de Deus sobre a sua família. E em terceiro lugar, você precisa permitir que Deus participe na provisão do seu sustento. A provisão do seu sustento. O versículo 2 diz, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por um alimento. O Senhor concede o sono a quem Ele ama. Crise, sempre enfrentamos. Nós assistimos agora, há pouco instante, Moisés, os 10 mandamentos, que crise o povo de Israel passou. Mas você via a diferença entre aqueles que serviam a Deus e aqueles que não serviam. Malaquias também nos diz isso. Mais uma vez você vai ver a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Pais, os pais precisam ser exemplo para os seus filhos. Quando você estiver desempregado, você precisa passar essa confiança para os seus filhos de que Deus vai abrir uma porta. E eles vão lembrar disso quando crescerem. Eu lembro que meu pai sempre dizia, Deus me deu e Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E até hoje meus irmãos lembram disso. É muito importante essa segurança que os pais passam para os filhos. Não é porque vem uma doença que a gente vai se desesperar. Não é porque vem um desemprego que a gente vai se desesperar. Isso serve de experiência para que você cresça com a sua família. Então, queridos, não esqueçam.
Esses 3 pilares são importantíssimos para que a sua família se torne uma base sólida para a sociedade. Permita que Deus participe na edificação da sua família, que participe na segurança da sua casa e na provisão do seu sustento. Isso vai servir para o seu crescimento espiritual, para a solidificação da sua família. E certamente isso fará parte dos pilares que transformarão a sua família como base para a sociedade tão corrompida e tão carente do amor de Deus. Este é o programa Família Restaurada, que tem o intuito de restaurar, de ajudar a sua família nesse processo de restauração. Deus não te criou para que você caísse. O filho, quando o pai coloca ele para andar de bicicleta, o pai fica olhando ali atrás, mas não quer que ele caia. Deus também não quer que você sofra, não quer que você passe por tantas dificuldades. E ainda assim, se você passar, Ele vai estar contigo. Ele mesmo diz, Jesus nos diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, querido, abra o teu coração, deixa o Senhor participar da tua vida, deixa o Senhor te orientar, deixa Ele te dizer quais são as ferramentas que você pode usar para edificar a sua família. Eu sei que nós temos tido muitas informações externas, muitas informações que às vezes até contradizem a palavra de Deus, e você não faz questão de aplicar essas ferramentas para a construção da sua família. Mas infelizmente, depois vem a consequência. Aquele que ouve a palavra e não pratica, vem as chuvas, vem os rios, vem os ventos, dão contra aquela casa e é grande a sua ruína. Agora você já conhece a palavra de Deus. Agora você já conhece a mensagem do Senhor. Deus te abençoe, querido. Deus esteja restaurando a sua família. Estamos aqui à sua disposição. Todas as semanas estaremos trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai restaurar e transformar a sua família. Deus seja contigo. Deus te abençoe poderosamente. Esse é o nosso desejo e esse, sem dúvida, é o desejo do Senhor. Fica com Deus, fica com o Senhor, nós estaremos orando pela sua família. Vamos convidar aqui a irmã Kaline para que nós possamos estar assim orando, intercedendo pelas famílias aqui de Mossoró. Vem para cá, Kaline, vamos orar nesse momento pelas famílias. Incline sua cabeça aí onde você está e vamos fazer uma oração pelas famílias. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai. Estamos aqui, ó Deus, adentrando em cada lar, Senhor, que tão gentilmente, ó Deus, abriu não apenas a porta da sua casa, ligou sua televisão, mas também estão abrindo as portas dos seus corações, ó Pai. Que o Senhor possa entrar e fazer morada nessas vidas. Pai, quantas famílias destruídas, Senhor. Quantos casamentos desfacelados. Quantas mulheres chorando agora, Pai, por traição dos seus maridos, ó Pai, por desobediência dos seus filhos. Vem, Senhor, e restaura essas famílias, Pai, pela tua infinita graça. Deus, eu tenho certeza que o Senhor abriu essa oportunidade para que os batistas na TV estivessem aqui, ó Deus, propagando o teu evangelho todos os dias, de segunda a sexta, Pai, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Ó Deus, que cada igreja seja, Pai, um canal do Senhor para abençoar essas famílias. Abençoa, Senhor, cada ouvinte nesse momento, cada telespectador, cada família carente do teu amor. Preenche, Pai, as suas vidas. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Toda semana nós estaremos fazendo essa oração especial pela sua família. Fique ligado, chame a família, convide toda a família para que nós possamos orar por você que está aí em casa. Nós não podemos fazer nada,
Mas o Senhor que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, Ele está aí presente na sua casa e Ele abençoará a sua família, abençoará a sua casa. Seja esse instrumento de Deus, deixe-se usar pelo Senhor, né, como instrumento de Deus para restaurar a sua família. Convide os filhos, convide o esposo. Grave o programa, você vai poder depois assistir na íntegra o nosso programa. Você pode nos seguir nas nossas mídias sociais, está aparecendo aqui a nossa fanpage, siga-nos no Instagram. Você pode acompanhar toda a nossa programação e lá você vai ficar bem informado de tudo que acontece na nossa igreja e você terá assim todas as informações precisas para que você possa ser abençoado cada dia. Queremos agradecer principalmente, em primeiro lugar, a Deus por abrir essa oportunidade para estarmos aqui propagando o Evangelho e abençoando a sua vida, restaurando assim a sua família. Queremos agradecer também aos nossos convidados, né, o pastor Marcos Limeira, da Primeira Igreja Batista. Deus te abençoe, pastor Marcos, você foi um homem usado por Deus aqui. Deus te abençoe grandemente. Louvamos a Deus pela oportunidade dada pela TV Mossoró, onde estamos sendo assim um canal de Deus para a sua família. Deus te abençoe, querido. Muito obrigado à direção da TV Mossoró. Que Deus continue abençoando essa emissora tão produtiva e tão abençoadora das famílias de Mossoró. Hoje nós falamos desse tema, família como a base da sociedade. Na semana que vem, nós estaremos falando sobre valorizando as coisas mais que as pessoas. Uma contradição do que nós estamos vivendo, do que a nossa sociedade tem vivido hoje. E nós receberemos aqui a irmã Riane Kate, ela que é psicóloga da Segunda Igreja Batista aqui em Mossoró. E ela trará algumas informações, algumas dicas e como nós podemos fazer para valorizar mais as pessoas do que as coisas. É verdade. E não esqueça, todos os dias nós temos aqui o programa Batistas na TV. Hoje estamos aqui, a Igreja Batista Memorial, mas cada dia tem uma igreja aqui, uma Igreja Batista, trazendo essa proclamação do Evangelho, os Batistas na TV. Não perca as programações subsequentes. Mais uma vez eu quero deixar o convite. A nossa Igreja Batista Memorial fica no bairro Santa Delmira. Você pode ver o endereço também na fanpage. Tudo bem explicadinho de como você chegar lá. É uma igreja família que estará pronta para receber a sua família. Convida o marido, leva os filhos. Deus vai muito falar ao coração de vocês. Vocês já viram no início essa recepção calorosa que eles fizeram. Não será diferente lá na nossa igreja, né? Eles estarão lá prontos para receber a sua família. Que pena, querido, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu sei que você está ansioso, gostaria que já chegasse o próximo dia para estar conosco. Assim é como nós nos sentimos também. Então, que Deus te abençoe poderosamente e não perca. Próxima terça-feira estaremos aqui de volta com o programa Família Restaurada. Eu tenho certeza que logo em breve teremos milhares de famílias aqui em Mossoró restaurada pelo Senhor. E que essa família também seja a sua. Fica conosco, Deus te abençoe. Até o próximo programa, se Deus nos permitir. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um beijo.